O silêncio antes a mensagem chegou numa terça-feira. Não que as terças-feiras significassem alguma coisa para a Concordata de Crevate, ou para o Império Salite, ou para qualquer uma das 47 espécies que assinaram o Tratado das Estrelas partidas há 3 séculos. Mas para a humanidade, foi uma terça-feira, à meio da manhã em Genebra, tarde da noite em Tóquio, o tipo de rotação normal de um mundo azul pálido que já tinha visto 10.000 terças-feiras antes. A mensagem era simples. Clínico. Entregue através dos canais diplomáticos padrão que a humanidade construiu meticulosamente ao longo de 200 anos de expansão cautelosa em uma galáxia que os tolerava da mesma forma que um oceano tolera madeira flutuante. Aviso de ajuste territorial. A colônia humana Kepler 442, designada Avensrit, foi reclassificada como espaço contestado. Protocolo de evacuação suspenso. Tribunal pendente. Nenhuma explicação. Nenhuma justificativa. Apenas palavras que apagaram 12.000 vidas do livro Razão do Espaço Protegido. Nos salões de mármore do Conselho da Terra Unida, o embaixador Shinyuki leu a mensagem 3 vezes. Suas mãos não tremiam. Anos de treinamento diplomático lhe ensinaram isso, mas sua garganta se apertou até parecer sufocada. Eles tomaram Avensrit, ela disse calmamente. Em torno da mesa circular, representantes de todas as nações que outrora tinham guerreado por fronteiras e recursos sentavam-se agora unidos sob uma única bandeira. Bandeira de uma espécie que aprendeu tarde demais e a um custo terrível que essa divisão era um luxo que só os poderosos podiam pagar. Pegou? A voz do general Okoro era de granito. Eles não podem tomar uma colônia. O tratado? O tratado será nulo se eles declararem primeiro o espaço contestado. O embaixador Tures, o observador do VRWNN, falou sem tirar os olhos do bloco de dados. Seus 4 olhos piscaram em sequência, um gesto que os humanos aprenderam que significava desconforto. É uma brecha antiga. Raramente em votação. A Concordata não utiliza há 800 anos. Por que agora? A pergunta de Tim pairou no ar reciclado. Tures finalmente ergueu os olhos. Seu rosto quitinoso era ilegível, mas sua voz carregava algo que os humanos aprenderam a reconhecer entre as espécies: pena. Por que eles podem? Por que você é, tolerado embaixador Tim? Não respeitado. Quando os fortes desejam testar os limites, eles os testam contra os fracos. O silêncio que se seguiu foi do tipo que vibrava. Isso pressionou os tímpanos e fez os corações baterem nos espaços vazios entre as palavras. Tim levantou-se lentamente. Ela era pequena, mal tinha 1,5 metros em seus sapatos formais, mas havia negociado acordos comerciais com espécies que poderiam esmagar seu crânio com uma mão. Ela sorriu através de insultos proferidos em 50 idiomas. Ela engoliu a raiva tantas vezes que se tornou uma queimação familiar em seu peito. Quantos? Ela perguntou. Perdão? Quantos navios enviaram para fazer cumprir esta reclassificação? Tures consultou seu bloco de dados. 3 cruzadores Concordata. Um grupo transportador sólido. Aproximadamente 40 navios no total. Estabeleceram um bloqueio há 4 horas. Seus colonos tentaram transmitir sinais de socorro. As comunicações ficaram congestionadas. 2 transportes civis foram desativados ao tentar violar o perímetro. Vítimas? Não confirmado. Provavelmente mínimo. A Concordata prefere a alavancagem aos cadáveres. Tim sentiu algo mudar em seu peito. Uma engrenagem pegando. Um mecanismo de envolvimento que foi lubrificado e mantido durante 200 anos de diplomacia cuidadosa e rendição estratégica. Mínimo, ela repetiu suavemente. A 12.000 anos-luz de distância, em um mundo onde a grama ficava roxa e o céu ficava laranja ao amanhecer, Saravance segurou a mão da filha e observou os navios descerem. Eles atravessavam as nuvens como estrelas cadentes, só que as estrelas não lançavam sombras que engoliam vales inteiros. As estrelas não vibravam com o tipo de potência de frequência básica que fazia seus dentes doerem e seus ossos lembrarem que eram apenas cálcio de medo. Mamãe? Emma tinha 7 anos. Idade suficiente para entender que algo estava errado.
jovem o suficiente para acreditar que sua mãe poderia consertar isso. Está tudo bem, querido. Sarah apertou a pequena mão dela. Ao redor deles, a praça da cidade se enchia de gente. Agricultores e engenheiros e professores e todos os humanos comuns que viajaram 40 anos em sono criogênico para plantar em solo estranho e dar às suas ruas nomes de cidades terrestres que nunca mais viriam. Alguém começou a cantar. Uma música antiga, Sarah não conseguia lembrar o nome, sobre voltar para casa. Outros se juntaram a nós, suas vozes fracas contra o rugido descendente de navios de guerra que poderiam destruir montanhas. O bloqueio foi repentino. Num momento, o alcance de Heaven era apenas mais uma colônia no limite do espaço explorado, trocando dados hidropônicos com sistemas vizinhos e transmitindo entretenimento a partir da Terra com um atraso de apenas 40 anos. No seguinte, o céu estava cheio de recipientes com sigilos que Sarah reconheceu nas transmissões educacionais, a garra fendida, a espiral sólida. Impérios, antigos e vastos e totalmente desinteressados em explicações. Os navios não pousaram. Eles pairavam a 50 metros de altura, numa centena de alturas variadas que sugeriam cálculo em vez de cautela. Poços gravitacionais se formaram abaixo deles, puxando objetos soltos e fazendo com que o ar tivesse gosto de ozônio e cobre. Então a transmissão começou. Cada tela em cada casa, cada bloco de dados, cada relé de comunicação exibia simultaneamente a mesma imagem. Um comandante frágil, com os 4 braços cruzados num gesto que os humanos aprenderam que significava finalidade. Humanos ao alcance de Heaven, a tradução veio clara e fria. O vosso mundo foi designado como território estratégico sob a autoridade da Concordata. Você cumprirá os protocolos de realocação. A resistência é desaconselhável. Você tem 6 rotações solares para se preparar para a transferência. A imagem cortada. As telas ficaram escuras. Ao redor de Sarah as pessoas começaram a gritar. Perguntas, demandas, orações e línguas de todos os cantos da terra. Mas por baixo do barulho, por baixo do medo que tinha gosto de metal e adrenalina, Sarah sentiu outra coisa. Ela olhou para Emma, cujo rostinho tinha uma expressão que Sarah reconheceu. Era a mesma expressão que Emma usava quando perdia no xadrez, ou quando os problemas de matemática não faziam sentido, ou quando crianças maiores diziam coisas ruins na escola. Era o olhar de alguém tomando notas. Alguém aprendendo. Nós vamos ficar bem, Sarah disse e não tinha certeza se estava mentindo. De volta à Terra, num bunker sob os Alpes suíços que outrora fora construído para sobreviver à guerra nuclear, o Conselho da Terra Unida convocou uma sessão de emergência. Eles vieram pessoalmente. Todos eles. Sem hologramas, sem atendimento remoto. Quando sua espécie enfrenta um limite, vocês o atravessam juntos. Tim tinha parado de contar as horas. Parou de comer. O café estava frio em sua xícara, mas ela bebeu mesmo assim porque a consciência era a única arma que lhe restava. Opções, disse o secretário-geral Morrison. Ele estava velho, 90 anos em um corpo mantido por remédios que teria parecido mágico para seus bisavós. Sua voz carregava o peso de uma espécie que abrirá caminho das cavernas até as estrelas e sabia intimamente até onde iria cair. Resposta militar. O general Okoro fez exibições táticas. Marcadores vermelhos floresceram no mapa estelar holográfico como uma doença. Temos 18 navios ao alcance. Principalmente destruidores. 3 operadoras. Contra 40 navios da Concordata. Ele não terminou. Não precisava. Apelo diplomático. Os dedos do embaixador Patel percorreram documentos do tratado, séculos de palavras cuidadosamente negociadas que de repente pareciam tão substanciais quanto fumaça. O VRYNN pode nos apoiar. Os Tessari têm queixas históricas com os Crevati. Se pudermos construir uma coalizão. Isso leva meses. A voz de Tim cortou o planejamento como um bisturi. Temos 6 dias. A sala ficou em silêncio. Então negociamos, disse Morrison finalmente. Nós damos a eles o que eles querem. Recursos territoriais de concessões comerciais. Eles não querem concessões. Tim levantou-se lentamente.
Em volta do pescoço pendia um pingente, um presente que sua filha lhe dera antes de partir para o corpo diplomático. Uma pequena terra prateada, continentes gravados em azul. Eles querem saber se vamos reagir. Estão a testar-nos, como Teres disse. Cada espécie na galáxia está observando para ver o que acontece quando você empurra a humanidade você. Então o que você propõe? Tim olhou para o mapa estelar. No minúsculo marcador azul que representava o alcance de Heaven. Nas 12.000 almas que confiaram na humanidade para protegê-las. Nós respondemos, ela disse calmamente. Mas não da maneira que eles esperam. O apagão de comunicações durou 36 horas. Para a galáxia, para as espécies observadoras com seus impérios antigos e disputas territoriais medidas em parsecs, parecia silêncio. Como aceitação. Como uma espécie fraca fazendo o que as espécies fracas sempre fazem quando as fortes aparecem. Mas dentro do espaço humano, por trás do véu das redes criptografadas e dos canais de bloqueio quântico, algo mais estava acontecendo. Os cientistas receberam alertas prioritários. Não solicitações, alertas. Do tipo que tira você da cama às 3 da manhã e faz com que sua autorização de segurança de repente seja importante. Os engenheiros foram redirecionados para instalações classificadas. Linhas de montagem reformuladas durante a noite. As fábricas civis começaram a produzir componentes que não atendiam às especificações civis. Soldados que passaram carreiras em tempos de paz de repente descobriram que seu treinamento não era mais teórico. E em milhares de cidades em toda a Terra e em Marte e nos habitats orbitais que a humanidade construiu com suor e matemática, as pessoas começaram a compreender. Eles estavam em guerra. Não é o tipo de guerra com declarações e glória no campo de batalha. Não a guerra limpa de jogos de estratégia e simulações históricas. O outro tipo. Do tipo desesperado. Do tipo em que você luta porque a alternativa é apagar todas as escolhas que você já fez. Em Genebra, o embaixador Tim esteve mais uma vez perante o conselho. Enviamos uma mensagem, ela disse. Para todas as espécies da Concordata. Cada império que assinou o tratado. Cada civilização que já negociou conosco ou nos estudou ou tolerou a nossa presença. Que mensagem? Tim sorriu. Não foi uma expressão feliz. Nós lhes contamos a verdade. A transmissão saiu em todas as frequências. Cada canal. Cada comprimento de onda diplomático que conectava as vastas e antigas civilizações de uma galáxia que a humanidade estava apenas começando a explorar. O embaixador te apareceu nas telas dos mundos centrais até a borda. Sem gráficos sofisticados. Nenhuma música dramática. Apenas uma mulher humana em um terno simples, falando com uma voz que carregava 200 anos de contenção cuidadosa, finalmente liberada. Para as civilizações da comunidade galáctica, ela começou. A humanidade recebeu sua mensagem. Entendemos sua posição. Você tem números superiores. Tecnologia superior. Poder de fogo superior. Você acredita que isso lhe dá autoridade para tomar o que é nosso? Ela fez uma pausa. Deixe os algoritmos de tradução se atualizarem. Deixe 47 espécies ouvirem as palavras em suas próprias línguas. Você está correto sobre suas vantagens. Nós não os contestamos. Mas você cometeu um erro crítico na sua avaliação da humanidade. Outra pausa. Mas desta vez. Você acredita que sobrevivemos porque você permite. Você acredita que somos fracos porque escolhemos a diplomacia em vez da destruição. Você acredita que paciência é o mesmo que medo. Tim inclinou-se ligeiramente para a frente. Seus olhos encontraram a câmera e através dela encontraram os olhos de todos os seres que assistiam. A humanidade não busca este conflito. Não queremos guerra. Mas não estamos pedindo sua permissão para existir. Estamos informando sobre nossa decisão de continuar existindo. O que acontece a seguir depende inteiramente de você respeitar essa decisão. Ela se endireitou. Você tem 6 dias. Sugerimos que você os use com sabedoria. A transmissão terminou. Por toda a galáxia,
nas câmaras do conselho, nas salas de guerra e nas salas do trono construídas antes que a terra aprendesse a forjar o ferro, a reação foi uniforme. Risada. Os humanos os ameaçaram. As espécies pequenas, suaves e emocionais que ainda mediam sua presença estelar em séculos, em vez de épicos, traçaram uma linha no vácuo e desafiaram impérios a cruzá-la. O comandante espertinho que entregou o ultimato ao alcance de Heaven assistiu à transmissão 2 vezes. Então ele deu uma ordem que lhe pareceu óbvia e misericordiosa. Prepare-se para ocupar o planeta. Mostre força mínima. Essas criaturas não entendem o poder. Nós vamos ensinar Tebainha suavemente. Seus oficiais obedeceram, pois haviam treinado durante 800 anos na arte da conquista e da integração. Eles sabiam como as espécies fracas se comportavam quando pressionadas. Eles conheciam os padrões de rendição. O que eles não sabiam, o que ninguém na galáxia sabia porque a humanidade nunca tinha sido testada desta forma antes, era o que acontecia quando a paciência não era medo. Quando o silêncio não era submissão. Quando o fraco olhou para o forte e disse baixinho e sem raiva: "Não desta vez." O cálculo do desespero. Os Krevit não entendiam a matemática da mesma forma que os humanos. Eles entendiam a computação, elegante, precisa, o tipo de lógica que governa os mapas estelares e os campos gravitacionais nos ângulos perfeitos em que as naves deveriam entrar na atmosfera. Mas a matemática como linguagem, como filosofia, possui a arte desesperada de encontrar padrões no caos. Isso era algo completamente diferente. A doutora Maraconco estava em um laboratório que não existia há 3 dias. Ao seu redor, 200 cientistas de 40 países trabalhavam em turnos que deixaram de se assemelhar aos ciclos de sono humanos. As estações de café ficavam próximas aos chuveiros de emergência. Camas forradas com paredes cobertas por projeções holográficas de equações que se agitavam e se deslocavam como coisas vivas. "Mostre-me de novo", ela disse. A imagem foi resolvida. Um cruzador frágil, com casco coberto pelo tipo de blindagem adaptativa que tornará a concordata imbatível durante 8 séculos. Armas de energia espirraram contra ele como água em vidro. Rodadas cinéticas se dissolveram em espuma quântica antes do impacto. Até mesmo as detonações nucleares simplesmente se dissiparam, engolidas por campos que dobraram o próprio espaço. "Impenetrável", disse o Dr. Ryuki Tanaka, seus olhos leem 70 horas sem dormir. Teoricamente, apenas os requisitos de energia. "Mostre-me a falha." "Não existe." "Mostre-me a falha." A voz de Amara carregava o tipo de exaustão que a envolveu e se tornou clara. Tudo ganhou. A física não se preocupa com impérios. Encontre o que abriu a simulação novamente. Quadro a quadro. Dados do scanner quântico de todos os encontros que a humanidade já registrou com as naves da Concordata. Décadas de reuniões diplomáticas onde os humanos sorriram e negociaram e mediram tudo cuidadosamente e meticulosamente. Porque foi isso que os humanos fizeram. Mesmo quando estavam fracos, especialmente quando estavam fracos, eles faziam anotações. Lá. E o que congelou o quadro? Ampliei uma seção de blindagem perto da carcaça do motor traseiro. Quando eles fazem a transição para a FTL, há um momento, 0,03 segundos, em que os escudos dianteiros precisam entrar em colapso para redirecionar a energia. É necessário. Você não pode manter campos defensivos e abrir um buraco no espaço-tempo simultaneamente. 0,03 segundos. Sim. Como acertamos algo em 0,03 segundos quando nossas armas mais rápidas têm um tempo de ciclo de 1,2 segundos? E o que sorriu? Era o tipo de sorriso que pertencia a alguém que acabou de resolver uma equação impossível ou perdeu completamente a cabeça. Nós não. Nós os fazemos bater em si mesmos. A 12.000 anos-luz de distância, ao alcance de Heaven, Saravan se havia parado de dormir. O bloqueio havia aumentado. As naves da Concordata agora orbitavam em altitudes mais baixas, próximas o suficiente para que suas sombras passassem sobre a colônia como nuvens feitas de metal e ameaças. Drones varreram as ruas, contando, catalogando, reduzindo vidas humanas a pontos de dados no inventário de outra pessoa. Mas o Crevate não desembarcou tropas.
Não tinha aprendido edifícios. Não tinha feito nada além de pairar e observar e esperar que o medo fizesse seu trabalho por eles. Eles não entendiam que o medo e a preparação poderiam coexistir. Nos porões e nos túneis de manutenção, nos corredores de serviço das cúpulas hidroponicas e nas minas abandonadas nos limites da colônia, trabalhavam humanos. Isso é traição? Alguém perguntou. Um jovem de não mais de 20 anos, segurando um equipamento de mineração que a equipe de Sarah modificou discretamente nos últimos 4 dias. Traição contra quem? Sarah manteve a voz firme. Ao seu redor, 40 colonos ouviam. Agricultores e professores e o tipo de pessoas comuns que vieram para as estrelas porque a Terra estava superlotada e a fronteira prometia espaço para respirar. Nós não nos rendemos. Não fomos conquistados. No momento, estamos apenas nos preparando para vários cenários. Eles vão nos matar se resistirmos. Talvez. Sarah olhou para o cortador a laser modificado nas mãos do jovem. No bloqueador de comunicações improvisado, 2 engenheiros construíram peças de satélite meteorológico. Para os rostos ao seu redor, assustados, sim, mas com um tipo de determinação que não vinha da coragem. Veio de algo mais antigo, a recusa em ser apagado sem deixar marca. Mas aqui está o que sei sobre valentões. Eu assisti-me a lidar com eles desde o jardim de infância. Se você der tudo imediatamente, eles aceitam e pedem mais. Mas se você complicar, se fizer custar alguma coisa, ela não terminou. Não precisava. Emma estava sentada no canto, com o bloco de dados aberto, desenhando algo que pareciam diagramas táticos. 7 anos e já pensando em linhas de visão e pontos de estrangulamento. Sarah se perguntou se isso ainda era infância. Me perguntei se havia um limite entre proteger sua filha e ensiná-la a lutar, e que lado desse limite ela havia cruzado. Então ela olhou para os navios acima e parou de pensar. Na Terra, a mobilização militar foi silenciosa. Sem desfiles. Nenhuma música marcial. Nada de discursos sobre glória e honra, porque a humanidade aprendeu essas lições da maneira mais difícil, escritas nas cinzas de cidades que acreditavam que a guerra era nobre. Nos estaleiros orbitais acima de Singapura, o SCS Determination, um contratorpedeiro que passou 15 anos em serviço de escolta pacífica, sofreu modificações que teriam anulado a sua garantia se as garantias continuassem a significar alguma coisa. O comandante James Park ficou na ponte e observou as faíscas de soldagem caindo em cascata nas janelas de observação como estrelas invertidas. Relatório, ele disse. Sua ex-tenente Sarakamachi retirou as especificações. Retrofit concluído em 18 horas. Sistemas de armas atualizados, se é que podemos chamar de atualização a remoção de metade dos nossos tubos de mísseis. O que estamos carregando em vez disso? Honestamente, comandante? Eu não tenho certeza. As especificações são classificadas acima da minha autorização. A engenharia diz que há algum tipo de pacote autônomo. Somente sistema de implantação. Nenhum mecanismo de detonação. Park franziu a testa. 20 anos na Marinha e ele aprendeu a ler nas entrelinhas. Não estamos armados para o combate. Não, senhor. Então para que estamos armados? Kamachi encontrou seus olhos. Resolução criativa de problemas. O observador do VRWNN, Tures, solicitou uma reunião privada com o embaixador Shen no 4º dia. Eles se conheceram em um jardim. Um dos biodomos nas profundezas do complexo de Genebra, onde as plantas terrestres cresciam sob a luz solar artificial e o ar tinha gosto de clorofila e desespero. Sua espécie está cometendo um erro, disse Tures sem preâmbulos. Seus 4 olhos piscaram em uma sequência cuidadosa. Tenho observado a mobilização. A reequipamento industrial. Os movimentos de tropas que você acredita estão ocultos. Não estamos escondendo nada. Shen tocou um tomateiro e sentiu as folhas entre os dedos. A avó dela cultivava tomates. Antes da diáspora. Antes dos humanos se espalharem pelas estrelas porque um planeta não era mais suficiente. Qual é o sentido de esconder a preparação quando a demonstração é o objetivo? Demonstração do quê? Futilidade?
As mandíbulas de Túrias estalaram. Um gesto de agitação. Você não pode vencer. Mesmo que, de forma impossível, você destrua o bloqueio ao alcance de Heaven, a concordata responderá com uma força que transformará sua colônia em vidro. Então seu mundo natal. Depois, todos os assentamentos humanos daqui até a borda. É assim que o poder se mantém. É assim que o VRWNN mantém o poder? Minha espécie aprendeu a submissão há muito tempo. Nós sobrevivemos. Submissão não é sobrevivência. Shen virou-se para encará-lo completamente. É apenas uma extinção lenta com a papelada. As suas metáforas não impedirão uma frota de guerra da concordata. Não, Shen concordou. Mas aqui está a questão da humanidade, Túrias. Somos muito bons em matemática. E a matemática diz que se enviarmos agora enviaremos novamente. E novamente. Até que um dia alguém decide que nem vale a pena subjugar os humanos. Se nos tornamos uma nota de rodapé. Um sinal de cautela. Aqui está o que acontece quando você está fraco demais para ter importância. Você prefere a extinção gloriosa? Preferimos uma extinção complicada. Shen sorriu levemente. Você sabe o que custa mais do que conquistar uma espécie fraca? Conquistar uma espécie fraca que faz você pagar por cada metro. Isso transforma toda vitória em uma pergunta. Isso valeu a pena? Não precisamos vencer, Túrias. Precisamos apenas tornar as perdas caras o suficiente para que os impérios escolham alvos mais fáceis. Túrias ficou quieto por um longo momento. Ao redor deles, as plantas cresceram e o solo foi enviado de um mundo que nunca mais sentiria ventos estranhos se a humanidade calculasse mal. Há uma palavra em Fenda, ele disse finalmente. Sem tradução direta. Aproximadamente, a espécie que morde enquanto morre. Não é um elogio. Nós aceitaremos de qualquer maneira. No laboratório, Amar havia parado totalmente de dormir. O sono era para pessoas com tempo. Temos uma solução, anunciou ela para uma sala cheia de cientistas que pareciam estar vivendo em um túnel de vento. Provavelmente. Talvez. Viola 3 leis da física e exige um tempo tão preciso que a incerteza quântica se torna uma preocupação legítima, mas, o general Okoro desceu pessoalmente. Seu uniforme estava impecável mesmo às 3 da manhã, o que Sarah achou ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Mas se sincronizarmos corretamente, poderemos usar seus próprios escudos contra eles. Amara trouxe a simulação. As naves concordata usam emaranhamento quântico para comunicação instantânea entre embarcações. É assim que eles se coordenam tão perfeitamente. Mas o emaranhamento é sensível. Se introduzirmos uma onda de ressonância devidamente sintonizada no momento em que seus escudos circulam. Ela fez a simulação. A frota holográfica da concordata tremeluziu. Depois, caindo em cascata de nave em nave como dominós feitos de luz, os escudos ruíram. Só por um momento. Apenas por 0,03 segundos. Tempo suficiente. Como que os atingiremos em 0,03 segundos? Okoro perguntou. Não os atingimos com nada. E o que deu um passo à frente? Nós os atingimos com eles mesmos. Suas próprias armas, seu próprio impulso, seu próprio poder. Transformamos a força deles em caos. 40 naves tentando se coordenar em perfeita sincronização, de repente cegas e surdas umas para as outras. Eles colidem, Okoro terminou suavemente. Alguns deles. Outros simplesmente se tornam vulneráveis. Exatamente tão vulneráveis quanto precisam ser. Você pode construí-lo? Amar olhou ao redor da sala. Em cientistas vindos de universidades, empresas e laboratórios governamentais. Que deixariam de lado rancores, patentes e ambições do Prêmio Nobel para resolver um único problema. Como você luta contra um império quando não é forte o suficiente? Já estou construindo geral. A verdadeira questão é, temos um navio que possa entregá-lo? Okoro sorriu. Não foi uma expressão gentil. O comandante Park tem perguntado qual é a sua nova carga.
Acho que é hora de contarmos a ele. Em Avensrit, o prazo se aproximava. O frágil comandante emitiu seu aviso final com a certeza casual de alguém que supervisionou uma centena de integrações. A tradução ecoou por todos os falantes da colônia. Humanos do alcance de Heaven. Suas 6 rotações expiraram. Prepare-se para o processamento de realocação. A resistência será enfrentada com força apropriada. Você tem uma rotação solar para cumprir. Começaremos a descida ao amanhecer. Na praça da cidade, 12.000 pessoas permaneceram em silêncio. Alguns deram as mãos. Alguns oraram. Alguns simplesmente ficaram de pé porque ficar de pé era tudo o que lhes restava. Sarah segurou Emma perto de si e observou o céu mudar de laranja para roxo e para um preto profundo, onde naves alienígenas pendiam como estrelas que haviam esquecido como brilhar. Mamãe? A voz de Emma era baixa. Nós vamos morrer? Sarah pensou em mentir. Sobre conforto. Sobre todas as coisas que os pais dizem aos filhos para ajudá-los a dormir quando o mundo está acabando. Então ela pensou nos equipamentos de mineração modificados escondidos nas oficinas subterrâneas. Sobre a rede de comunicação que construíram nas zonas mortas que sensores da Concordata não conseguiam alcançar. Cerca de 12.000 humanos comuns que passaram 6 dias se transformando em outra coisa. Eu não sei, querido, ela disse honestamente. Mas se o fizermos, vamos garantir que eles se lembrem de nós. Emma sentiu solenemente. Então ela pegou seu bloco de dados e acrescentou uma nota aos seus esboços táticos. 7 anos e já pensando como a humanidade sempre pensava quando encurralada. Como podemos fazer com que isso lhes custe? De volta à Terra, na sala de guerra nas profundezas de Genebra, as peças finais foram colocadas em posição. A determinação do comandante Park estava no caminho certo, carregando uma arma que não era uma arma. Outros 17 navios seguiram em formação cuidadosa, cada um carregando peças de um plano que só fazia sentido quando você entendia que vencer não era o objetivo. Sobreviver era o objetivo. Fazê-los lembrar era o objetivo. O embaixador T estava diante da exibição holográfica mostrando o alcance de Heaven e as 40 embarcações da Concordata em perfeita formação de cerco ao seu redor. Eles acham que vamos nos render, ela disse calmamente. Bem, nós, perguntou o secretário-geral Morrison. Nós responderemos. Tim tocou a tela, seus dedos passando pela luz solidificada. E aprenderão o que todo agressor eventualmente aprende. O que é isso? Tim olhou para ele. Para os líderes reunidos de uma espécie que abriu o caminho das cavernas às estrelas. Isso dividiu átomos, mapeou genomas e tocou outros mundos com máquinas antes de ousar partir por conta própria. Que os calados ficam calados porque estão pensando. Ela voltou para a tela. Envie o pedido. Todas as naves, executem a determinação do protocolo. Através do espaço humano, da Terra a Marte, até as colônias dispersas que confiaram na humanidade para se proteger, a resposta começou. Não com armas. Não com ameaças. Com matemática. Com um tipo de solução desesperada e bela de problemas que acontece quando uma espécie decide que a extinção é negociável, mas a rendição não. A Concordata esperava medo. Eles esperavam barganha. Eles esperavam o que as espécies fracas sempre faziam quando as fortes apareciam. O que eles conseguiram foi algo que seu império de 800 anos nunca havia encontrado. Humanos que ficaram sem paciência.